Amém. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Romanos capítulo 5. Que Deus abençoe você que está em casa ou em algum lugar, cultuando conosco pela internet, por não poder estar aqui. Que Deus te abençoe tremendamente onde você estiver. Que Deus possa ministrar teu coração e que você possa ser ricamente abençoado nessa noite. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da sua palavra. Que nosso coração esteja sedento, a nossa mente também, para receber o alimento que o Senhor tem para nós. Que o teu Espírito traga não uma informação, mas vida para a nossa vida. Que possamos nos alimentar do pão que desceu do céu, porque tu és o verbo, tu és a palavra, e que ela possa encontrar lugar em nós, no nosso espírito, para que assim ela possa cumprir o propósito que o Senhor tem nesta noite. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Meus irmãos, essa palavra de Romanos capítulo 5 é uma palavra conhecida, famosa, muito citada. Inclusive ontem foi citado na Rede Jovens, durante a ministração do louvor, foi ministrado, citado esse texto. E é uma grande verdade, uma grande riqueza estar aqui, da parte de Deus. O texto diz que nós, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus, e isso nos dá uma entrada a desfrutar da graça que Deus liberou sobre nós. Mas diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só temos esperança na glória de Deus, mas também temos esperança e nos gloriamos em outras questões da vida. Nós nos gloriamos pela esperança que temos na glória do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor diz que não somente isso, mas nós temos que nos gloriar em algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, em nossa vida. Que no caso é o processo de Deus na vida de cada um de nós. Nós entendemos que o apóstolo Paulo, quando escreve aqui aos Romanos, ele fala das coisas mais comuns do dia a dia, da vida de uma pessoa, mas da vida daquele que entendeu a palavra e que conhece a graça, e que mergulhou, que foi justificado pelo sangue derramado, e ao ser inserido nessa realidade espiritual, nessa filiação, nessa paternidade, ao mergulhar na graça de Deus, ao ter uma esperança na glória dele, tem que ver como caminha e como anda, e tem que entender o que acontece em nós e através de nós, na nossa caminhada cristã aqui. Nós vemos aqui a palavra do Senhor falando sobre esperança, e eu quero falar sobre esperança hoje. Nós vivemos num Brasil, num país de 211 milhões de pessoas. O Brasil é muito grande, é um continente. 211 milhões de pessoas habitam na mesma nação que você. Agora, desses 211 milhões, qual é o nível da esperança desse povo todo? Como está o coração? Como está a vida? Como está a mente? Como está a alma? Como está o comportamento, a ação, a reação? Como que está o sentimento desse povo todo? Porque no meio de 211 milhões de pessoas que estão no Brasil, nós temos ali
Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que não conhecem tanto, aqueles que conhecem mais, conhecem menos, tiveram experiência, outros não tiveram, mas a palavra aqui diz respeito a alguém que conheceu a Jesus, conheceu a sua graça, conheceu a sua palavra, e então é com esse que a palavra do Senhor está tratando agora. No caso, eu e você. Em 211 milhões, a palavra é para você, daquilo que Deus tem para ministrar ao teu coração nessa noite. Interessante que no processo que a Bíblia nos apresenta, existe uma sequência, existe uma matemática de Deus na vida do crente, na vida do filho que ele tem. Quando ele diz que, olha, não glorie só na graça de Deus, não glorie também só na justificação, mas glorie-se também nas tribulações. Dê glória, glorifique pelas tribulações, porque a tribulação ela vai produzir um efeito. E aí então ele começa a colocar uma sequência do que é o processo de Deus na nossa vida. Não porque alguém quis, mas porque é assim a maneira como Deus trabalha. E ele diz, olha, a tribulação produz paciência. Na verdade, algumas versões traz perseverança. É a mesma palavra no original grego para paciência e para perseverança, é a mesma palavra exatamente. Então Deus entende a paciência como perseverança e a perseverança como paciência. Mas ele fala, mas qual é o primeiro passo? É a tribulação. Glorie-se nas tribulações. A palavra tribulação vem de prensa. A palavra tribulação vem de pressão. Da prensa mesmo. A prensa, o lagar, o pisar da uva produz o vinho. A prensa na oliva produz o azeite. É a prensa. Literalmente falando, é a pressão. Deus fala quando você se sente pressionado, apertado, prensado mesmo, pela vida, pelas coisas, saiba de uma coisa, isso tem um objetivo, isso tem um porquê, tem um propósito, tem um alvo. Eu tenho um alvo com isso, porque quando eu permito a prensa na tua vida, eu quero te levar a um segundo nível, que é o nível da paciência e da perseverança. E nós entendemos que as coisas, até que nós vemos como negativas, doloridas e difíceis, são coisas que Deus usa para nos abençoar. Pelo contrário, a visão não é que isso nos destrua, mas a visão de Deus é que isso venha nos aprimorar, que a visão de Deus é que isso venha nos melhorar, venha nos trazer maturidade. A prensa de Deus, irmãos, eu conheci uma prensa da época do Velho Testamento. É uma pedra tão grande que um homem só não consegue girar. Vários homens para girar aquela pedra. E aí, então o historiador diz que aquela pedra é girada, prensa-se a oliva, tira o óleo mais puro. Esse primeiro óleo mais puro do azeite, ele era direcionado à casa de Deus para acender a menorá. Era ofertado o primeiro óleo, o melhor óleo para servir no templo, para acender as lamparinas, a menorá, que é o candelabro. Aí a prensa vinha mais uma vez. E aí então se tirava a segunda classe de óleo que era usado para você poder, na gastronomia, para você usar na cozinha. E depois passava-se a pedra gigante assim, pela terceira vez. E a terceira qualidade de óleo era usado para cosmético, para remédio, para usar nesse fim. Curar feridas, para fazer produtos, algumas coisas desse nível. Mas a prensa, ela existe para tirar dali o que há de melhor. Como a prensa de Deus na tua vida também existe para tirar de você o melhor. De você e de mim. A prensa, a pressão. E Deus vem para você e fala, olha, não se glorie só na justificação. Não se glorie só porque você está agora na graça de Deus. Mas glorie-se porque você também passa e enfrenta tribulações dessa vida. Problema seria, estranho seria se nós não enfrentássemos isso, já que a palavra diz que nós enfrentamos. Mas ao passar por essa primeira etapa, entramos na paciência, na perseverança, que é o ato da expectativa de coisa boa. É a expectativa, é a espera em Deus, de que também não vou ficar nessa questão só, tem alguma coisa depois disso.
E então a palavra diz que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, que é o sentido de exemplo comprovado, aquilo que você experimenta de fato. Deus deixou bem claro para nós, na sua palavra, o que Ele espera de mim e de você quando nós estamos diante dEle. Imagine se você diante de Deus, cheio de imperfeições, cheio de pecados, cheio de medos, um passado, como todos nós aqui temos, coisas ao qual temos motivo de envergonhar, cheio de situações para resolver, cheio de coisas. E quando nós estamos diante do Senhor, a proposta dele para nós é: provai e vede que eu sou bom. Diz o texto: provai e vede que Deus é bom. Fala, não fica só me olhando, não fica só me ouvindo, não fica só constatando o que eu faço, deixa de fazer. Não, provai. Vem, prova de mim. Tem uma experiência comigo. Prova de quem eu sou, prova daquilo que eu falo, prova do que eu tenho para fazer na tua vida, prova do poder que eu tenho para fazer algo acontecer na tua história. Prova de mim, provai, porque só se você provar, realmente você vai ver que Deus é bom. Porque a paciência produz experiência, e experiência com Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que têm experiência com Deus. Homens e mulheres que vão para o lugar secreto de oração e falam com Deus ali, no secreto. E Deus então vem ao seu encontro, vem ao teu favor, baseado naquilo que você colocou diante dele. Homens e mulheres que amam a palavra de Deus, que leem e obedecem os seus mandamentos. Homens e mulheres que têm intimidade com o Espírito Santo. Homens e mulheres que têm um coração quebrantado. Homens e mulheres ensináveis, que não são orgulhosos, nem altivos, nem soberbos. Homens e mulheres que querem realmente provar, experimentar daquilo que Deus é, não só daquilo que Ele tem para fazer. Você cantou hoje aqui. Você não adora Ele por aquilo que Ele faz, mas você está aqui nessa noite, e eu também, por aquilo que Deus é na minha e na sua vida. É por isso que nós estamos aqui. Nós temos que ser um povo de experiência com Deus. Antes de levar seu filho no médico, põe as mãos sobre ele e ora por ele. Quem sabe Deus não pode curá-lo e você não precisa ir até uma ajuda médica. Ou eu não sou contra isso, graças a Deus pelos médicos, pela ciência. Mas será que eu não posso orar antes disso, exercitar a minha fé nesse sentido? Será que eu não posso querer ter experiências novas com Deus? Será que eu não posso mergulhar em algo mais profundo? Porque a proposta de Deus é se gloriar na tribulação, porque você vai ser um cara perseverante, você vai ter paciência, você vai ter experiência, e depois de tudo isso, sabe o que vai acontecer? Você vai atingir o alvo principal, que é a esperança. Porque esse é o processo de Deus na nossa vida. Quando você está passando tribulação lá, que você está sentindo a pressão, Deus está olhando tudo e fala: vou te levar até o último nível da esperança. Vai, aguenta aí, meu filho, vamos junto. Dá a mão. Vou passar contigo, vamos enfrentar isso aí, vamos passar. Sobe um degrau, sobe mais um. Quero que você chegar na esperança, você vai ver que valeu a pena enfrentar tudo isso e aceitar o meu processo na tua vida. O que acontece é que muitos, quando começa Deus trabalhar e agir, a pessoa pula. Ela dá um passo atrás, ela pula, ela escapa, ela quer sair. Ela não quer submeter a um processo de maturidade, de trabalhar de Deus, da ação de Deus em nós pelo Espírito. Mas o mais importante, meus irmãos, é que a palavra diz que a esperança não traz confusão, mas ela traz paz. Ou seja, o resultado é só bênção para nós. Não traz confusão, traz paz. Sabe por quê a palavra diz, último versículo? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi te dado. É um processo maravilhoso de Deus na nossa vida. Fácil não é. Muitas vezes é dolorido. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes no meio desse processo surgem perguntas da nossa parte. Muitas delas não são respondidas na mesma hora. Geralmente nós temos a consciência das respostas
quando andamos um pouco mais. Mas Deus não prometeu que responderia tudo na hora, mas Ele disse que nós entenderíamos tudo no final, e que Ele estaria e está conosco durante todo esse processo, porque a ideia dele é levar nós a termos esperança, e a esperança verdadeira que Deus tem é para os seus filhos. Porque o título dessa reflexão bíblica para você nessa noite é a esperança, um presente de Deus. Você vai entender um pouco mais aqui no decorrer o quanto que isso é um presente de Deus para nós. Não é um pensamento positivo, não é um conceito, não é uma teoria, não é uma afirmação apenas, nem um sentimento, nem um pensamento. Mas a esperança verdadeira que Deus tem para derramar é um presente de Deus para nós. E no meio de 211 milhões de pessoas, você sinta-se um privilegiado, uma privilegiada, porque você tem acesso a esse presente que Deus tem para derramar do céu sobre a sua vida. Porque o que é a esperança? A esperança é a expectativa de algo bom que vai acontecer. É uma expectativa gerada, é uma expectativa colocada, plantada dentro de nós, é uma espera confiante. O salmista, no Salmo 39, versículo 7, ele diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Isso é aprendido, isso é desenvolvido. Sabia que você tem que saber discernir pela palavra aquilo que você recebe, aquilo que você desenvolve? Tem coisa que você só recebe da parte de Deus e aquilo é completo e aquilo vai fazer acontecer. Mas tem muitas coisas que Deus dá para você, derrama sobre a tua vida, mas é necessário desenvolver aquilo que Ele derramou. E o salmista diz: e agora, o que hei de esperar? Aqui revela um coração de um homem que esperou em outras coisas. Aqui revela um coração que teve uma expectativa em algo, em alguém, ou uma pessoa, ou uma situação. E ele pergunta: e agora? O que hei de esperar? Como quem diz: eu já esperei tanta coisa. Mas ele mesmo responde àquela indagação do seu coração, quando ele termina o versículo dizendo: a minha esperança está em Ti. Porque isso tem que ser aprendido, experimentado, vivido. Nós podemos colocar a esperança em coisas, pessoas, sim, mas não podemos inverter, não podemos transferir, porque aquilo que é de Deus tem que ser de Deus. Mas a minha e a sua esperança, como diz o salmista, tem que estar depositada no Senhor. E agora, que hei de esperar? Vou esperar em quê? Ainda bem que ele mesmo entendeu, ele mesmo aprendeu, falou: a minha esperança está em Ti. A questão não é só esperar, mas é esperar certo, porque esperançar é o exercício da espera, como uma expectativa de algo bom. A palavra diz em Mateus capítulo 12, versículo 21, que diz: em seu nome as nações porão a sua esperança. Essa palavra tem se cumprido, porque quando essa palavra foi escrita, muitos anos atrás, não havia muitas nações que temos hoje. O Brasil nem sonhava existir, a América muito menos, nem a Oceania, muitos países da Ásia não tinha, a Europa muito menor do que é hoje, norte da África e algumas outras nações ali. Mas o texto diz: em seu nome, no nome de Jesus, as nações porão a sua esperança. Deus avisando e decretando que as pessoas iriam entender em algum momento de suas vidas que não teria outro lugar melhor, não teria outro lugar mais poderoso, mais eficaz, mais justo, mais verdadeiro para depositar a sua esperança. Porque na verdade o povo, as nações estão desesperançadas. Muitos não esperam mais nada da vida. Muitos porque olham para trás, vê tanto erro feito, falam: o que vai ser de mim daqui para frente? Ameaças, medo, insegurança, culpa, dor,
Quantas coisas têm roubado os olhos do futuro das nações da terra. Quantas pessoas estão aborrecidas, cabisbaixas, vivendo um dia de cada vez, sem fazer planos, sem ter sonhos, sem buscar algo mais da parte do Senhor, porque não entenderam ainda. Mas a palavra diz que no nome dele as nações colocariam a sua esperança, e essa palavra se cumpriu sobre nós, porque hoje nós estamos aqui nesse Brasil com 211 milhões de pessoas, mas você é um desses que coloca a esperança em Deus. E assim tem brasileiros, cubanos, americanos, franceses, as nações da terra. Onde você vai, tem alguém lá que coloca a confiança e a esperança em Deus. Porque lá atrás foi falado: olha, as nações precisam converger, as nações precisam olhar para esse alvo, as nações precisam entender aonde que elas vão ter que se colocar. E graças a Deus que esse Espírito Santo veio trabalhando e nos alcançou. O que seria de nós no dia de hoje, se não tivéssemos a fé, a esperança, o amor de Deus, o acesso à palavra, às verdades? Como estaria a nossa situação, nossa casa, nossa vida? Mas graças a Deus essa palavra, que também é profética no tempo que foi falado, se tornou realidade na nossa vida. E hoje nós podemos bater no peito com muita humildade. Eu até ouvi ontem uma palavra que não existe. Alguém falou: você é desumilde. Eu achei engraçado, né? Você é desumilde. Falei: onde eu tiro isso? Mas com muita humildade nós podemos dizer: irmãos e irmãs, nós não somos nada, não podemos nada, mas a nossa esperança está nesse Deus forte que nós servimos. Isso eu não tenho dúvida, disso. Você não estaria aqui nessa noite, separado um tempo da tua vida para estar aqui na casa do Senhor. Você não teria separado um tempo do seu dia hoje para estar aí conectado a nós, ouvindo essa mensagem, se no teu coração não tem uma semente de fé e de esperança. Então eu só venho aqui te dar esse recado de Deus e dizer que Deus tem mais para derramar na tua vida, para te levar a algo muito mais daquilo que você já tem da parte dEle. Eu quero dizer também para você que a esperança não é fé, e a fé não é esperança. Não podemos confundir essas coisas. São duas coisas diferentes e distintas. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13, versículo 13: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, diz o Senhor. A própria Bíblia traz a esperança e a fé como duas coisas diferentes. Porque você pode achar que a fé é o ato de esperar com uma expectativa de coisa boa, como a esperança é a expectativa de algo bom. Mas a esperança, a expectativa de algo, que algo bom se realize. A expectativa de que algo pode acontecer, algo poderá acontecer. Eu já espero, confiante que algo poderá acontecer. Mas a fé não é assim. A fé, ela se apresenta dizendo para você: eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho que abandonar a esperança e grudar na fé? Não, eu tenho que abraçar os dois. E quanto à esperança, você é convicto, você não é convicto da realidade, da verdade, mas só você crê que algo pode. A fé não, a fé diz vai, é certeza. Há uma convicção que isso vai acontecer. Não há como não acontecer isso. Não há forma disso não acontecer. A fé é algo muito mais profundo no Senhor, porque a própria palavra diz que a fé é a convicção e a certeza daquilo que você não vê, mas você espera no Senhor. Mas permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. De acordo com o texto aqui, até poético, de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, e encerra com esse versículo: mas fé e esperança não é a mesma coisa. Tem expectativa sim de coisa boa da parte de Deus, que pode acontecer, mas sobe um pouco mais nisso, e tenha certeza, ainda que você não está vendo, sinal nenhum, mas você crê no Senhor que isso não vai acontecer, já aconteceu.
Só está esperando se concretizar, mas já aconteceu. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que é um grande escritor da história, ele diz: olha, o contrário da esperança é o desespero. Uma pessoa que entra no desespero é porque ela não tem esperança em nada. Ela é tomada pelos sentimentos, tomada pelo medo, tomada por esse sentimento descontrolador que pode vir sobre nós. Mas ele diz que se a pessoa não está no desespero numa ponta, com certeza ela está na outra, que é uma pessoa esperançosa, uma pessoa que tem fé no Senhor. Segundo lugar, eu quero dizer para você que a esperança, ela tem o poder de transformar realidades. A esperança tem um poder transformador. Eu vou citar um momento histórico do Antigo Testamento para você entender o quanto a esperança é poderosa. No livro de Esdras, capítulo 10, já eu vou ler para você os 2 versículos, mas eu quero situar você na história para você entender. E eu vou ler para você Esdras, capítulo 10. Diz a história que Israel estava cativo pela Babilônia. O povo de Israel estava preso. Mais uma vez. Ou seja, o Egito não foi suficiente para ensinar. Por alguns motivos de desobediência e que não agradou ao Senhor, Deus permitiu que eles fossem exilados na Babilônia, e anos ficaram lá. Mas quando eles saíram da Babilônia, o destino deles era voltar para Jerusalém, para sua terra, para aquilo que era o lugar deles. Então diz a palavra que um grupo voltou para Jerusalém, liderado por Zorobabel. E eles tinham a ideia de voltar para Jerusalém e reconstruir o templo que tinha sido destruído. Então diz que começaram a reconstruir, Zorobabel e mais alguns começaram a reconstruir. Aí chegou um grupo de pessoas que não adoravam o Deus de Israel, queriam ajudar na construção. Eles falaram: não pode, só nós é que podemos fazer isso. Esse grupo se revoltou, começou a trabalhar contra, começaram a querer estragar aquele trabalho, se levantaram contra aquilo, e os anos foram passando, e então o rei Artaxerxes falou: olha, para a construção, para tudo, não vai reconstruir nada. E aí diz a palavra que nesse tempo histórico, mais ou menos 540 anos de Cristo, levanta-se então o profeta Ageu, levanta o profeta Zacarias e dá uma palavra de Deus, fala: olha, continue, não pare, Deus quer que o templo seja reconstruído. E aí diz que alguns pararam, temeram a palavra do rei, e houve uma paralisação ali no processo de reconstrução. Mas aí diz que um outro grupo sai em direção, volta para Jerusalém, mais um grupo de judeu, de hebreu, que tinha ficado cativo lá no exílio, mais um grupo vem para Jerusalém, e esse segundo grupo vem liderado por Esdras. Esdras é um escriba e um sacerdote, ele não é um profeta, e ele vem com esse segundo lote de pessoas rumo a Jerusalém para também reconstruir o templo. E ele começa a trabalhar nisso, e depois quem conclui esta obra de reconstrução é Josué e Zorobabel. Por isso que o segundo templo é chamado Templo de Zorobabel, porque ele ajudou na reconstrução, liderou. Então Esdras participou da volta para Jerusalém, da reconstrução do templo. Mas o povo, quando voltaram de Babilônia para Israel, começaram a fazer aquilo que era desagradável a Deus. Então Esdras, como sacerdote e escriba, ele começa a ensinar o povo, ele começa a trazer palavra para o povo de ensinamento, de direção, para que o povo permanecesse na presença de Deus, para que o povo permanecesse fazendo o que era agradável a Deus. E ele se debruçava sobre essa causa, lutava por isso, para que a ordem permanecesse, já que o povo estava recomeçando uma vida. E então no capítulo 10, quando Israel está começando a cometer pecados, surge uma situação no versículo 1, diz assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras:
Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Para você ter uma ideia que o templo já tinha sido reconstruído, Esdras estava ali diante do templo, prostrado, chorando, confessando, orando o pecado do povo. Ele sentiu o peso do pecado do povo. Os homens casavam com mulheres estrangeiras e misturavam-se os povos, isso era desagradável a Deus. E quando Esdras estava ali ajoelhado, chorando, uma multidão veio, e o interessante, começaram também com ele a ajoelhar, a prantear, a lamentar, a arrepender, prostrados, chorando, mulheres, homens e crianças, se juntaram a ele, diz a palavra que choravam amargamente, multidão, diante do templo, chorando amargamente os seus pecados, como quem diz, e agora, o que será de nós? Estávamos ontem no exílio, trancados, escravos, sofrendo, apanhando, trabalhando que nem um escravo de verdade, sem direito a cultuar o Senhor, sem poder ensinar nossos filhos. Estávamos fora da presença, fora da nossa terra. Agora que nós voltamos, eles temeram, porque sabiam que o pecado poderia trazer consequências terríveis, e pensavam, o que será de nós agora? Mas diz o texto que levantou-se um homem. Você ouviu falar alguma vez de Secanias? Você ouviu falar de Jeremias, Isaías, Ezequiel, Josué, Moisés, Abraão? Mas você já ouviu falar de Secanias? Aí que está um homem aparentemente anônimo na história. Mas diz a palavra que Secanias, descendente de Elão, falou: Esdras, nós fomos infiéis a Deus, nós estamos errados. Resumindo, Esdras, nós estamos lascados. Mas saiba de uma coisa, apesar disso, ainda há esperança. A história não chegou ao fim. Sabe aqueles momentos que você está diante da vida, que você tem a sensação que eles têm aqui, lascou, já era. O que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha casa? E agora? Então alguém se levanta e fala: olha, realmente nós somos infiéis, o negócio está feio para o teu lado, para o nosso lado. Mas sabe de uma coisa? Ainda há esperança. Somente isso ele falou. Mas só uma palavra como essa, ele não disse: assim diz o Senhor dos exércitos. Não. Ele só disse: ainda há esperança para Israel. Isso bastou, porque a palavra diz que no versículo 5 que Esdras se levantou, colocou de pé e deu uma ordem aos sacerdotes, aos levitas, a todo Israel. Falou: vamos fazer o que tem que ser feito, vamos fazer o que foi sugerido. Fez o povo jurar que ia fazer, e eles juraram: nós vamos fazer, Esdras, como tem que ser feito, vamos fazer tudo. Uma palavra, uma voz de esperança no meio do caos, mudou o coração, mudou a mente, mudou a atitude, se colocaram diferente, e a história de Israel mudou para sempre. Foram consertados, restaurados e curados por Deus. Uma palavra, uma expressão, a esperança pode mudar a realidade. Podiam ficar ali chorando, porque já estavam assim, chorando, lamentando, não tem mais jeito, o que será de nós? Mas quando Esdras ouviu a esperança, ele falou: o quê? Espera aí. Colocou de pé. Levanta, irmão. Levanta. Ninguém está negando a realidade, que eles também sabiam qual era a realidade deles. A coisa está feia, mas há esperança. Levanta. Levanta. Eu não estou falando para você fingir que não está acontecendo nada, não.
Você sabe qual é a realidade da sua vida, como eu sei qual é a realidade da minha. Eu sei a realidade do nosso mundo hoje. Também ele sabia a realidade deles aqui. Mas ele disse: o quê? Eu não vou ficar aqui lamentando o resto da vida. Eu vou levantar, já que há esperança. Então vamos fazer alguma coisa. E fizeram. Houve um concerto em toda a nação de Israel. Depois você pode ler lá a continuação da história. Mas porque uma voz de esperança se levantou. Mas sabe qual que é o melhor de tudo? Ouvir uma voz dessa é bom, mas melhor ainda é quando você é essa voz. Quando você fala: olha, a coisa não está fácil não, mas saiba de uma coisa, ainda há esperança. Meu Deus não está limitado, meu Deus não está de mãos atadas, seus ouvidos não estão fechados, suas mãos não estão encolhidas, ainda há esperança. Existe alguém agora prostrado, chorando, sem esperança nenhuma na vida, pensando que não há mais jeito, ou para ela, ou para sua família, ou para o seu trabalho, para os sonhos de Deus, para as promessas de Deus, acha que tudo acabou. Vai, Secanias, levanta, chega lá e fala: olha, ainda há esperança, vamos levantar. Seja você essa voz, meu irmão, seja você essa voz. Já que nós somos os filhos do Senhor que habita essa terra, o Espírito dele está habitando dentro de nós. Nós sabemos que isso é derramado da parte dele, então nós temos aquilo que Deus já nos deu como presente. Então vamos levantar, não é no nosso poder, não é na nossa inteligência, não é na nossa própria vontade, mas é no poder do Espírito Santo. Porque isso não se explica humanamente. Ou é pelo Espírito ou não é. Porque o nome Secanias significa Deus habita. Deus habita. Se Deus habita em você, você então é essa voz que o mundo precisa. Não deixe de falar isso. Não deixe de se levantar com essa mensagem, porque a esperança transforma realidades. A esperança transforma coração. A esperança transforma família. A esperança transforma qualquer coisa que você pode imaginar, porque ela tem esse poder, porque é Deus que derrama sobre nós. A esperança é muito mais do que um sentimento. Além de transformar realidades, é mais do que um sentimento. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, quando vai citar uma palavra do Velho Testamento, de Isaías, o apóstolo Paulo citando uma palavra messiânica, uma profecia messiânica do livro de Isaías, está em Romanos 15, 12. Ele diz: Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. A esperança não é uma simples decisão do seu raciocínio. A esperança não é um pensamento positivo. A esperança não é uma teoria. A esperança é um presente de Deus, que a sua Bíblia diz que a esperança é derramada sobre nós pelo poder do Espírito Santo de Deus. Paulo falando: olha, a profecia messiânica, Jesus, Ele é a esperança total. Mas saiba de uma coisa: a esperança que traz paz, alegria e confiança, ela vem nos transbordar, porque ela é derramada sobre nós pelo Espírito Santo. Não é apenas um sentimento, não é só uma decisão, não é algo racional, não é algo que você fala: agora eu vou ser assim, não. Ou você depende de Deus, ou você não vai ter, ou você crê que é pela fé que você recebe, ou nós não teremos. Mas você tem que entender que pelo Espírito Santo de Deus é que você recebe. Porque você merece? Não, é porque Ele te ama e Ele tem prazer em abençoar a tua vida. Nós não merecemos nada disso, mas Ele decidiu te abençoar, derramando sobre você a esperança verdadeira, a esperança de verdade.
Nosso irmão Jó, ele entendeu isso. Nosso irmão Jó entendeu. No capítulo 6, olha esse discurso de Jó aqui, que eu vou ler para você. Não tem a ver muitas vezes com o que nós temos escutado tanto hoje. Jó capítulo 6, versículo 11. Diz ele: que esperança posso ter, se já não tenho forças? Como posso ter paciência, se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude, agora que os meus recursos se foram? Tem algo mais atual do que isso? Esse é o poder da palavra. Ela nunca ficou, nunca vai ficar ultrapassada. Ela tem respostas para tudo e para todos, e em toda e qualquer época da história até agora, e da história que ainda virá. Jó chega num ponto e fala: como que eu posso ter esperança? Eu não tenho mais força. Como que eu vou ter paciência? Nem um futuro eu ainda almejo, não espero nada. Acaso eu tenho força de pedra? A minha carne é de bronze, é de ferro? Haverá algum poder que me ajude? Meus recursos foram todos embora, e agora? Acabou. Mas esse Jó estava num processo. Ele estava no processo da prensa. Ele estava no primeiro nível. Mas esse Jó, Deus foi trabalhando na vida dele. Ele passou da prensa, da pressão, da tribulação, foi para a perseverança, a paciência. Depois ele teve experiência. Ele foi passeando pela vida e aprendendo e amadurecendo. Submeteu ao processo de Deus. Mas esse mesmo Jó lá na frente, ele mesmo conclui, quando ele olha para Deus e diz: olha, bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aqui está um homem que aprendeu. Ele aprendeu que não era ele. Ele aprendeu que não era na força dele. Ele aprendeu que não adiantava ele ser um dos homens mais ricos da terra. Ele entendeu que nada, nem ninguém pôde fazer nada por ele naquele momento. Mas ele precisou aprender na escola de Deus. E quando ele aprendeu, ele disse: olha, bem sei, meu Deus, que tudo o Senhor pode. Nada vai impedir o seu propósito na minha vida. Um homem que entendeu que a esperança é Deus que dá. Pelo processo da vida, da caminhada na fé. Rasteja, mas não para. Pinga, mas não seca. Busca a esperança lá do fundo da tua alma e a sua fé. E vai em frente. Porque assim como o Jó lá contemplou os grandes feitos de Deus, nós também contemplaremos, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Muitas vezes de manhã Deus me levou a orar por corações que estavam desistidos. Deus falou literalmente comigo: tem corações desistidos aqui. Corações que deixaram de crer, corações que deixaram de esperar, corações que acham que algo que poderia acontecer não vai, ou algo que quer que aconteça não acontece, ou algo que um dia sonhou, planejou, rabiscou, já viu até a cor, sentiu o sabor, mas já acha que aquilo já não tem mais sentido. Pela caminhada da vida o coração desistiu. Planos engavetados, projetos engavetados, frustração, como o Elinho mesmo falou domingo passado. Promessas que Deus fez e que em algum momento da tua vida você achou que aquilo ficou para trás. Corações desistidos. O Senhor testificou depois, pessoas mandaram mensagem dizendo: olha, eu era essa pessoa. E sabe da verdade, todos nós em algum momento da vida podemos ficar assim. Sabe, parece que não é mais, parece que passou o time, parece que já não é mais tempo, parece que já Deus já era, não tem mais, não volta, não vem.
parece que eu já desisti dentro de mim de algo que outrora era vivo da parte de Deus, um sonho, uma intenção, uma vontade, uma idealização. Mas nós não podemos deixar que esse mal entre no nosso coração, porque nosso Senhor continua o mesmo. Ele permite os processos na nossa vida, na história da humanidade, mas Ele continua o mesmo. Há esperança em Israel. Há esperança. Deus continua o mesmo. Ele continua do exato mesmo jeito que sempre foi. Agora saiba de uma coisa: tudo isso que nós vivemos vai se tornar testemunho para a glória do Senhor. O mesmo apóstolo Paulo conclui aqui em Romanos 15, versículo 4, dizendo: pois tudo que foi escrito no passado, ele falando sobre a questão da profecia de Isaías, sobre as questões do Velho Testamento, ele fala: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Paulo está dizendo que na versão ultra, mega, hiper atualizada: olha, dá uma olhadinha para trás, aprende com o erro dos outros, e aprende com os acertos também, e saiba que tudo que aconteceu lá é para ensinar você hoje. Mas além de você aprender olhando para trás, para aquilo que foi escrito lá no passado, e entenda que a perseverança e o bom ânimo vem da palavra, mas você tem que manter a esperança, você tem que zelar, você tem que pegar e se cuidar muito bem, porque é isso que Deus dá para você, mas você tem a obrigação, a responsabilidade e o compromisso de se manter na esperança. A palavra diz que o Espírito Santo derrama esperança sobre nós, mas quem vai se manter nisso sou eu e é você. Mantenhamos a nossa esperança, que vem pela Escritura, que vem pela verdade. As circunstâncias vão provar o nosso coração. Você sabe quanto que Abraão foi provado na promessa que Deus tinha feito para ele? E diz a palavra em Romanos 4,18 que ele creu contra a esperança. Quando ele não tinha mais esperança nenhuma, ele creu contra a própria esperança. Olha que interessante, a João Ferreira de Almeida diz que o Abraão, em qual? Em esperança, creu contra a esperança. Porque ele teve que entender que Deus não só poderia dar um filho para ele, mas ele teve que ter a certeza de que Deus faria. Quando ele disse que se ele tivesse que matar Isaac, ele cria que das cinzas o filho voltaria, para cumprir a promessa de ser pai de muitas nações. Quando ele já velho olhou para a mulher dele e falou: olha, não há meios naturais para isso, não tem como a gente ter um filho. Como que eu vou? Porque uma nação começa com o quê? Com uma pessoa, depois duas e assim por diante. Ele viu uma promessa que ele seria pai de nações, e não havia mais esperança nele, nem na sua mulher. Olhou para ele, não tinha condição. Olhou para a mulher, não tinha condição, não tinha esperança mais, avançada idade. Mas ele creu contra a própria falta de esperança em esperança. Por isso que hoje nós vemos aí as nações grandes da terra, seus filhos brigam até hoje, mas está aí. Tanto Ismael como os árabes, como Isaac e os judeus. Mas está aí, a promessa se cumpriu. Mas ele creu contra a própria esperança. Porque a vida vai te convidar, a vida é um campo de prova, para provar a sua esperança, provar a sua fé. Porque esse é o método de Deus. Como diz Paulo aos Romanos 8:24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Você não vai ver. Já diz a Bíblia, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então é um presente que Deus tem para nós essa noite. A fé que vem pelo ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, pela palavra, na verdade.
Mas a esperança é um presente do céu para você poder encarar a vida, para você poder ser um instrumento na terra, não só para você ser abençoado, mas para que o mundo à sua volta seja abençoado. Amanhã é um dia especial. Vai exalar esperança, porque a palavra diz que nós transbordaríamos com essa esperança. Há uma promessa de Deus para que você não só tenha, mas que você transborde, toque as pessoas ao seu redor. Ah, mas eu tenho que ver antes. Então, se você tiver que ver, não é esperança. Você tem que ver, não ver, mas tem que crer. E eu encerro com o versículo de Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Espera com fé, com esperança. Mas enquanto espera, ore, para que você veja a poderosa mão de Deus agindo sobre a tua vida. Mas espera alegre, alegrai-vos na esperança. Essa é a alegria que Deus vai derramar na tua vida. Ainda que Secanias chegue, ó, o negócio está feio aí, mas ainda há esperança. Isso vai alegrar o teu coração, porque ainda não é o fim. Estamos caminhando para o fim. Jesus, em seu triunfo, voltará a buscar a sua igreja. Qualquer momento vai acontecer isso. Cada vez está mais perto. Como diz o outro, pega com Deus, irmão, que está muito mais perto do que você pode imaginar. Esse dia eu falei para um cara: pega essa poupança aí e gasta, cara, porque o anticristo vai usar seu dinheiro. Vai viver, vai gastar, vai desfrutar, vai usar. Abençoa a obra de Deus também. Senão o anticristo vai vir e vai usar tudo isso aí. Você que tem poupança gorda aí, irmão, tá? Tá aí um conselho. Vai desfrutar, o dinheiro é teu servo, você não é servo dele. Porque logo nosso Jesus vai vir. E quando ele vier, dinheiro não vai valer nada. Quem quer dinheiro? Para que dinheiro? Se ele é o dono do ouro e da prata, andaremos nas ruas de ouro que ele mesmo fez, o ouro que não existe aqui. Uma cidade construída especialmente para você. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas estou preparando lugar para vocês. É uma cidade, a nova Jerusalém, que virá do céu, sabia? Você não vai para o céu que vai vir para você. Porque a cidade descerá do céu e ela não tocará aqui, você entrará nesse lugar. Lê lá em Apocalipse que você vai entender o que eu estou dizendo. Uma cidade preparada para você desfrutar da eternidade na presença do Senhor dos senhores e do Rei dos reis. E você vai entender, valeu a pena ter esperança. Porque eu não tenho só esperança que ele vai vir, eu tenho fé. Porque é uma verdade absoluta, o nosso Rei vai voltar. E que ele nos encontre esperançosos, cheios de alegria. E que nada nesse mundo, nenhum problema, nenhuma situação, nenhum fato, nenhum medo, nada venha roubar do teu coração essa verdade. Permaneça fiel, porque é aos vencedores que Deus herdará, vai dar do seu reino para cada um desses. E é a nós que ele quer presentear com os presentes vindouros que estão nas mãos de Cristo, que vai derramar sobre a sua vida. Eu quero orar por você, vamos ficar de pé. Eu quero que você receba algo da parte de Deus antes de você ir para casa. O fundamento foi lançado, mas agora é hora de você vivenciar essa verdade, de você entender que a palavra ela é testificada quando ela se torna uma prática, se torna uma realidade. Então eu quero convidar você comigo, alguns segundos, pouco tempo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Não que há nenhum rito nisso, mas eu preciso que você não se distraia com os movimentos perto de você. Assim como Gideão viu os midianitas chegando para roubar as suas colheitas, os inimigos que vinham como gafanhotos da parte, contra aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. Eu quero que você agora, com os olhos fechados, você contemple
Quais são as situações da tua vida hoje que olha para você e te intimida? Situações que te causam medo, insegurança, dúvida, incredulidade. Situações que tentam roubar a tua esperança. O que fala para você hoje não ter esperança, você sabe. Eu quero que você olhe diante de você mesmo e que seja numerado na tua frente pessoas, situações, palavras, passado, presente, coisas que você já ouviu e viveu, erros, pecados, limites. Coloca diante de você, meu irmão, porque hoje é a noite de você se reposicionar diante da presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo que está aqui nesta noite, neste lugar. Eu quero que você coloque diante de você, porque você vai falar algo para tudo isso. É um reposicionamento seu, como filho, como filha de Deus, diante daquilo que se apresenta te ameaçando, daquilo que fala para você, não vai acontecer, daquilo que te fala, olha, desiste, não tem mais jeito, daquilo que te fala, ó, já era, não, não. A palavra do Senhor diz que o óleo, a unção, despedaça todo jugo, e nada nem ninguém vai roubar de você, porque o Espírito do Senhor vai derramar sobre sua vida a esperança verdadeira que Ele tem para ministrar o teu coração. Mas olhe bem, eu quero que você olhe bem, olhe nos olhos daquilo que está diante de você, o que desafia o seu trabalho, o teu casamento, a tua finança, o teu ministério, o teu chamado, os seus filhos. Olhe para a tua frente, contemple o que está hoje tentando te intimidar. Isso vai cair hoje pelo teu reposicionamento no nome de Jesus. Continue aí no Senhor. Se abra os céus, no teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, no teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. É um reposicionamento em nome de Jesus. A palavra diz que a esperança é derramada em nossos corações, e nós transbordamos pelo poder do Espírito Santo. Isso é algo espiritual, é um presente do céu para a tua vida, para você poder viver, sonhar, planejar e viver não só os teus sonhos, mas que você viva o sonho de Deus para a tua vida. Que você viva o sonho de Deus para a tua família, para a tua casa. Nenhuma situação, nenhum fato, nada vai impedir você de andar como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cheia de fé e de esperança, para poder abençoar, para mudar realidades. Mude a realidade da sua casa, mude a realidade do seu trabalho, mude a realidade do seu coração. Se levante, coloque de pé, assim como Esdras. Levante-se no poder do Espírito Santo. Levanta, levanta, irmão, levanta, minha irmã. O Senhor te convida, o Senhor te chama. Põe-te em pé e falarei contigo. Oh, cheia da basura e andará.
Põe-te em pé e falarei contigo, assim diz o Senhor. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e a esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. É noite de reposicionamento. Filhos e filhas do Senhor, põe-te em pé e falarei contigo, assim diz o Senhor, para que possas andar e caminhar na minha vontade. Para que possas andar na minha vontade, assim diz o Senhor nesta noite. Pai, nós te adoramos, te glorificamos, te damos glória pelas tribulações, pela graça, pela misericórdia, pelas tribulações que nos levam à paciência, à perseverança, que nos levam à experiência e que nos conduz à esperança. E pela esperança temos fé no Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida do seu povo que aqui está, as suas famílias. Eu quero abençoar cada um que está agora conectado conosco. Enche esta casa que está conectada conosco aqui, pelo poder da Tua palavra. Que essa atmosfera enche esta casa, enche esta família. Toca, meu Pai, aonde estiver. Aqueles que estão agora ouvindo essa mensagem, aqueles que ouvirão amanhã ou depois, que a Tua bênção, com o Teu poder, com o Teu Espírito venha tocar em cada coração. Pai, livra-nos do mal, nos guarde, nos dê a paz, nos oriente pelo Teu Espírito, e que possamos abençoar o mundo à nossa volta, com a fé e com a esperança que o Senhor tem nos dado. Que seja uma semana abençoada, cheia de paz e alegria para todos nós. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, aplauda o nome do Senhor em gratidão e exalte o nome dEle. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos, sintam-se abraçados, sintam-se abraçados. Deus te dê uma boa semana abençoada. E domingo nós estamos aqui, tá? Fora domingo, você conecte conosco durante a semana para ser abençoado, tá? Deus abençoe a todos, que a paz seja contigo, em nome de Jesus.